Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Hoje nós vamos fazer uma live muito importante, muito interessante com a doutora Maria Eugênia Câmara. Estou só esperando ela aqui, onde nós vamos discutir diversos casos mais difíceis, né? A gente vai focar hoje naqueles casais que têm casos mais desafiadores, né? Como na parte masculina, a zoospermia, pacientes que têm números muito baixos de espermatozoides. Na parte feminina, a gente vai falar também sobre casos de mulheres com número baixo de óvulos. A gente vai discutir um pouco sobre o do STIM. Então, realmente vai ser uma live bem rica. Eu vou aproveitar aqui já para pedir para vocês, já podem botar aqui as perguntas no chat, tá? Tanto no chat como no linkzinho aqui onde tem perguntas, que a gente vai respondendo. Temos alguns assuntos específicos que a gente precisa tratar hoje, porque são novidades que demandam muita discussão, tá? Falar muito sobre também a questão de tratamento hormonal em homens azoospermicos ou em homens que têm uma oligospermia severa, né? Isso é muito para a gente falar, tá bom? Para quem não me conhece, meu nome é Dr. Felipe, meu nome é Felipe Tenório, sou urologista especializado em reprodução humana na parte masculina, certo? E já trabalho com isso há um certo tempo, esse é todo o foco da minha formação e desde há mais ou menos uns 8 anos eu só atuo nisso. Doutora Maria Eugênia Câmara, ela é ginecologista, também especializada em reprodução humana, e ela foca na parte feminina. Então é sempre bom ter uma live onde você tem tanto a parte masculina quanto a parte feminina em conjunto, tá? Só esperar mais um pouquinho, já vejo que já tem algumas perguntas aqui, bem interessante, bicicleta, a gente vai discutir sobre tudo isso. Enquanto a Eugênia vai chegando, uma das coisas mais importantes que a gente precisa conversar hoje, antes de tudo, é a importância da investigação do casal. Então, assim, isso a gente sempre fala, que o casal ele deve ser investigado em paralelo, o homem e a mulher. Por mais que a gente fale isso, bata muito no martelo, infelizmente, a grande maioria dos casais, quando a gente atende, a mulher já passou por diversas investigações, diversos tratamentos, inclusive tratamento, e o homem às vezes não quer nem fazer o espermograma, né? Então, assim, isso é um fator muito negativo, tá? Quando a gente faz, porque isso gera perda de tempo, né? A gente sabe que hoje tempo é muito precioso. Infelizmente, do ponto de vista da mulher, existe uma perda acelerada da capacidade reprodutiva a partir dos 30 anos, principalmente a partir dos 35. Então, a gente perder tempo fazendo exames desnecessários é muito ruim, tá? E perder tempo sem fazer os exames que são importantes é pior ainda, tá? Então, a primeira coisa que eu achei de falar aqui é realmente assim, para aqueles homens que estão assistindo, para as mulheres que estão assistindo, puxe os homens para o lado para assistir, é o início da investigação em paralelo, tanto do homem quanto da mulher. Até porque o filho, né, vai ser do casal. Então a gente precisa ter os dois empenhados, entendeu? Então vamos lá, a doutora Maria Eugênia já chegou aqui, eu vou acrescentar ela aqui e vamos lá. Só um instante. Faz tanto tempo que eu não passo. Olá! É tudo jóia? Tudo jóia, ajustando aqui ainda minha luz, Não, faz meu tanto tempo que filtro, eu não faço uma live que eu já esqueci como é que é. não é? Eu tô nessa também, viu? Muito obrigado por Faz tempo. participar, tá? Seja Nada, é bem-vinda uma mais uma vez. honra. Obrigada, é uma honra, é uma honra. Eu já falei um É sempre pouquinho muito de bom. você, mas você pode falar um pouco mais de você? Pois é, né? Especialista em reprodução, médica, ginecologista, obstetra. E aí, há 10 anos, né, nessa área da reprodução assistida, nesse mundo aí.
ajudando casais a realizarem seus sonhos e dentro de muitos casos desafiadores, que é o nosso objetivo aqui hoje, Isso. né, Felipe? Obrigada pelo convite, viu? Ah, E vamos eu que trazer muita agradeço. informação aí, discutir muita coisa boa. Ui! Ai, meu Deus! Não, Falhas. vamos embora. Tô Eugênia, dizendo, faz tempo que eu faço. então, faz muito tempo, quase um ano que eu faço uma Mas live. vamos lá. Então, assim, eu acho que uma das primeiras coisas que a gente precisa conversar aqui hoje é de um problema que a gente vê muito frequentemente, cada vez mais, que é a questão das mulheres com a baixa reserva ovariana, né? Então, a gente sabe que a mulher, eu estava até comentando aqui antes de você chegar, a mulher ela tem um declínio, né, da capacidade reprodutiva, né, da quantidade de seus ovos de acordo com o tempo. E a gente tem dois fatores aqui. Tanto a gente pega mulheres que vão querer ter filhos na idade um pouco mais avançada, e a natureza foi muito cruel, né? Porque a idade avançada, a gente fala aqui 40 anos. 40 anos a mulher está no auge da carreira, no auge da produção, hoje no auge da forma física, mas infelizmente para a questão da reprodução já é avançada. E além disso, a gente também pego algumas mulheres que são jovens, né? Não têm idade avançada, 30, 35 anos, que não consegue ter filhos, às vezes por outros motivos, e aí quando a gente vai fazer um estímulo para uma fertilização in vitro, a gente às vezes não tem um estímulo tão bom, né? Uma resposta tão boa. E eu lembro de um caso bem que ilustra isso, que foi quando nós tivemos um caso onde o homem tinha um problema, né? Ele tinha uma zoospermia obstrutiva, né? E nós cuidamos de fazer a extração, nós extraímos, tinha espermatozoide, também não tinha uma quantidade que a gente uma qualidade que a gente esperava, né? E, e para surpresa também a mulher não teve um desempenho bom e foi necessário depois fazer outro ciclo, um ciclo diferente. Você pode explicar um pouquinho hoje o que é que existe de ferramenta realmente útil para esses casos de mulheres com poucos ovos, seja mulheres mais velhas do ponto de vista reprodutivo ou mais novas? Uma boa parte dos casais, a gente vai se deparar com ambos com infertilidade, né? Esse caso a gente começou, era um caso muito mais direcionado para o homem do que para ela, né? Mas é tão importante a gente frisar isso que, independente de qualquer coisa, a gente sempre tem que investigar o casal, entender as condições que eles estão vivenciando hoje, né? A idade, as particularidades de cada um. E essa paciente, para nossa surpresa, ela tinha uma quantidade de folículos, de óvulos, né? Ela sempre respondeu com uma quantidade boa, mas a qualidade era inferior à idade. E é uma paciente jovem. Ela, ao longo da investigação, a gente descobriu que ela tinha uma doença autoimune, ela tem Hashimoto. Toda doença autoimune, uma doença autoimune é crônica. A gente tem que levar isso em consideração. E cada vez mais, né, a medicina vem mudando, né, Felipe? E a gente tem que ter esse olhar mais individualizado para certas particularidades que antigamente a gente não dava muito valor, né? Como doenças inflamatórias de um modo geral, a doença autoimune também pode influenciar, impactar sim na qualidade aí dessa fertilidade. E, né, especificamente esse caso, a gente precisou lançar a mão da estratégia do protocolo do STEAM, né, que é um protocolo onde a gente tem a possibilidade, na verdade, né, era uma paciente que não tinha uma baixa reserva, né, e apesar de que o protocolo, quando ele foi, né, publicado, as primeiras publicações do STEAM é com o intuito voltado para um paciente com uma má resposta, um paciente com baixa reserva, pacientes com idade avançada, onde você tem uma expectativa muito pequena de resultado positivo na fertilização in vitro, com o objetivo de no número maior de óvulos ao final do estímulo. Então, a gente faz duas estimulações com duas captações de óvulos no mesmo ciclo, uma na fase folicular e a outra na fase lútea, com o objetivo de a gente conseguir, no final, mais embriões de qualidade, aumentar a chance de sucesso. Então, essa paciente, a gente precisou realizar essa estratégia, né? Foi um casal que a gente acompanhou, acho que uns 2 anos, né? E eles tiveram uma primeira tentativa que não deu certo, e a gente mudou a estratégia, e veio a possibilidade de fazer acúmulo de óvulos, né? Então, fazer o do STEAM para acumular óvulos, já que ele precisava de uma extração espermática, e não é interessante ficar fazendo a extração, né, Felipe? Sempre, né? E aí, finalmente, a gente conseguiu resultado positivo aí,
estão grávidos agora, mas foi um caso bem desafiador. O primeiro estímulo, eles, né, não tiveram um bom resultado e pela qualidade de óvulos dela, ela fez toda uma modificação também importante, frisar, de hábitos e suplementações, enfim, precisava ser necessário, mudamos o protocolo, fizemos a estratégia do estímulo e aí deu certo. Foi uma paciente que não era baixa reserva, mas uma paciente que tinha uma qualidade inferior, então merecia uma mudança de protocolo e a gente teve um resultado muito bom com esse protocolo do STEAM e a associação aí, né, dos tratamentos, realizando o sonho, né, do casal. Isso. Eu fico tão emocionada quando eu Foi vejo bom. esses resultados, É, esse é um porque casal são que, suados, viu? claro, foi bem suado. Porque assim, a princípio quando eles chegaram, assim, ela era jovem, né? Ele também jovem, uma patologia que era uma obstrução. Geralmente a gente consegue muito espermatozoide, quantidade boa, muito óvulo, qualidade boa. E aí, assim, tinha espermatozoide, mas a qualidade não foi boa, né? Principalmente quando descongelou. Tinha óvulo, mas também a qualidade não foi boa. E a gente fica assim, meio. A gente fica triste, a gente sofre junto com o casal, né? Quando a gente tem um resultado que a gente Claro. não prefere, a gente sofre junto. E aí, só que é a questão de não desistir, né? Então, nós conversamos e... Então, assim, você ofereceu o do STIM com o objetivo de aumentar a quantidade de ovos, né? Que isso é interessante, porque não é só quantidade, é qualidade. Então, assim, se você tem ovos de baixa qualidade, é muito difícil melhorar a qualidade dos ovos, né, Eugênio? Eu acho que hoje existem poucos tratamentos para isso, né? Você pode falar um pouquinho mais disso também, assim que eu terminar. Então, assim, esse negócio de É, qualidade é difícil, né? A gente fala muito de qualidade do espermatozoide, é fácil que o homem está produzindo espermatozoide todo dia. Então, você mexe em um ajuste, tá ok, a mulher não. E aí, assim, foi bom que eles toparam. Eles toparam tanto fazer uma nova extração de espermatozoide, depois de alguns tratamentos com antioxidantes, e aí veio, inclusive, melhor. E toparam também fazer uma nova extração de ovos, também veio melhor. E aí o resultado foi bom. E essa é outra coisa que a gente podia falar agora, né? Como melhorar a qualidade dos ovos. Isso aí ganhou o é. Nobel. O que é que tem aí, né? O que é que tem de publicação hoje em dia? A gente sabe que, como você falou, Felipe, nós não produzimos óvulos, né? Nós mulheres não produzimos óvulos ao longo da nossa vida, a gente já nasce com o nosso estoque de óvulos. E depender até do estilo de vida, de como a gente se expõe, né? Das doenças ginecológicas, doenças hormonais, e aí pode influenciar de forma muito direta nessa questão da reserva ovariana. Hoje em dia, o que a gente tem de publicação, de artigos, de trabalhos, sempre com esse objetivo, né? O desafio maior, acho que da gente hoje é a gente melhorar essa qualidade, tentar, as tentativas, o que há, né, para a gente melhorar essa qualidade de óvulos, visto que a idade ainda é o maior marcador de todos. E hoje a gente está aí correndo contra o tempo, mulheres cada vez com idade mais avançada, despertando para a maternidade mais tarde e a gente vem aí nessa luta para buscar uma melhor qualidade de óvulos. A gente sabe que o estilo de vida, né, a gente pode ter uma melhora quando a gente tem fatores que podem influenciar diretamente, por exemplo, uma obesidade crônica. Uma obesidade crônica, nós sabemos que a obesidade é uma doença inflamatória crônica, né? E como toda doença inflamatória, nos adipócitos a gente tem ali produções de hormônios, então vai ter realmente repercussões tanto na qualidade desses ovos a longo prazo, né? Processos oxidativos ali, né? Produção de radicais livres muito tempo, trazendo má qualidade desses óvulos e diminuindo a fertilidade. Hoje existem vários trabalhos falando dessa relação da obesidade com a infertilidade, com o aborto, inclusive, né? Taxa de aborto, taxa de, de perda gestacional, de falha de implantação. Então, a melhora, de um modo geral, dessa doença que é a obesidade, melhora também as taxas de fertilidade e, consequentemente, melhora a implantação também. Né? Existem muitas publicações voltadas para o uso também de androgênios. A gente tem alguns trabalhos, muitas publicações envolvendo isso, né? Pela lógica dos fatos, né? Estudando a esteroidogênese, e aí a gente sabe que os precursores do estrógeno e da progesterona, né, são os hormônios androgênicos, a testosterona, o DEA na mulher. Então, vai aumentar aí receptores de FSH no folículo e esse folículo fica mais receptivo. Então, algumas pacientes, obviamente, não deve ser de forma generalizada,
mas algumas pacientes onde é importante a gente fazer a dosagem desses hormônios, pacientes com baixa reserva, idade mais avançada, a gente sabe que com o tempo, tanto na mulher, né, Felipe, como no homem, a testosterona ela vai caindo realmente e pode ser um fator de melhora para uma preparação. Na prática, normalmente nós fazemos a administração da testosterona em pump, né, transdérmico nessas pacientes, a resposta ela é melhor, mas é uma preparação anterior ao início do processo da estimulação hormonal para FIV. É preciso que a gente faça esse trabalho antes e algumas pacientes têm uma resposta melhor. Então, quando a gente está diante de pacientes que o prognóstico é mais difícil, que a gente precisa lançar mão de estratégias, essa é uma possibilidade de uma estratégia também, tá? Além disso, o protocolo do STEAM, como a gente falou aqui, né? Existem várias publicações e hoje em dia tanto a publicação do STEAM fazendo os dois estímulos hormonais na fase folicular e na fase lútea, como também você começando na fase lútea. Eu sempre faço isso, a gente deve ter um trabalho de formiguinha, Felipe. Aquela paciente, né, que é baixa respondedora, baixa reserva. Eu sempre faço o funil da fertilização, a pirâmide invertida da fertilização para os casais. Então, após a avaliação final, né, eu sempre sento com eles e aí mostro essa expectativa. É possível a gente mostrar a expectativa antes de iniciar o tratamento. O paciente merece, o paciente tem direito a receber quanto é que eu vou apostar nesse tratamento, né? Vale a pena? Quais são os percentuais de chance que eu vou ter? Quais são as armas que eu vou lutar? Então, a gente precisa mostrar ao paciente qual é o prognóstico, qual é a expectativa em número de embriões. A gente consegue trazer isso, né, de uma forma média aí para cada casal e aí, baseado nisso, lançar as estratégias para aumentar essa expectativa, esse percentual. E aí iniciar até um estímulo numa fase lútea já. O primeiro estímulo ele pode ser feito na fase lútea. Se de repente a gente realizar ultrassom após a ovulação, verificar que tem novos folículos, que é a teoria da segunda onda de crescimento folicular, que é a base, né, do protocolo do STEAM, é exatamente essa. Não é todo ciclo que a mulher vai ter um recrutamento de folículos, uma nova onda de crescimento folicular, mas é imaginar que o ovário ele está ali com folículos em várias fases evolutivas ao longo de todo o ciclo. E a fase pós-ovulatória é uma fase em que a gente pode ter essa oportunidade, essa janela de oportunidade aí para essa paciente. Os trabalhos mostram, inclusive, que o segundo estímulo normalmente ele responde melhor, tem um número melhor de óvulos, né? E a gente trazer uma expectativa maior ao final do paciente. Eu acho que isso é muito importante. Eu acho que são duas coisas bem interessantes. É a questão da testosterona, que é o hormônio masculino, né? Mas que a gente sabe que em algumas mulheres é importante porque é o precursor dos hormônios que estimulam o crescimento dos folículos. E essa descoberta de que a todo momento no ovário a gente está tendo um recrutamento de óvulos, né? Que a gente não precisa ficar preso para iniciar o estímulo na fase folicular. Você pode iniciar depois, pode até fazer 2 estímulos no mês único. Isso é muito importante para aquelas mulheres que não têm tempo, né? Seja por questão de idade ou por alguma doença, às vezes endometriose, que é a endometriose mais grave, que não consegue ficar muito tempo sem bloqueio, né? E eu vou aproveitar para pegar aqui o gancho da testosterona, porque a testosterona no homem é o principal hormônio para a produção de espermatozoide. A gente não pode oferecer testosterona, porque a testosterona, se a gente dá uma reposição de testosterona, a gente para, né, interrompe a produção de espermatozoide. Mas existem os tratamentos que nós podemos usar para estimular a própria produção de testosterona do homem. E a gente acha que esses tratamentos, como a gente aumenta a testosterona no homem, também pode estimular a produção de espermatozoide. E são coisas antigas, né, Eugênio? Isso aí não é novo. Existem algumas medicações que a gente pode utilizar, mas uma medicação que vem sendo muito discutida hoje é o HCG. O HCG é uma medicação que começou a ser utilizada na mulher, tá? Porque ela faz o amadurecimento dos óvulos. E no homem, ela tem a capacidade de estimular a produção de testosterona. E aí perguntar, a gente tem um HCG que pode estimular a produção de testosterona. Será que a gente, se não der aos pacientes, talvez isso não seja melhor para a fertilidade? E realmente hoje a gente sabe que tem um grupo de pacientes que melhora bem, principalmente aqueles homens que têm baixa testosterona, tá certo? E que você não consegue melhorar com nada, com perda de peso, com dieta, com nada. Então eles melhoram bem.
Mas vem sendo utilizado também esse mesmo hormônio para os homens que têm a zoospermia, que é a ausência de espermatozoide, que é o nosso quadro mais grave, que às vezes tem até uma testosterona normal, ou de 400, que seria o normal, e tem um FSH alto. E aí, muitas vezes, é utilizado nesses homens o HCG para tentar aumentar mais a testosterona, tá? E baixar o FSH. Então, o FSH, para quem não sabe, é aquele hormônio que estimula também a produção dos espermatozoides, que a gente gosta de sempre de uma faixa normal. Ter FSH muito baixo, a gente sabe que é ruim, tá? Ter FSH alto, em alguns casos, é necessário, e em outros casos, pode ser deletério. Então, às vezes, quando a gente tenta primeiro aumentar o FSH, não dá certo, a gente pode tentar baixar com HCG. Então, é um hormônio interessante. Qual é o problema? Como eu disse, em alguns casos, é necessário ter FSH alto. Então, se a gente sai dando HCG para todo homem com azospermia ou com oligospermia severa, a gente vai ter alguns casos que a gente vai piorar a produção. Então tem que ter muito cuidado. Estou falando isso aqui porque a gente vê direto. E o HCG? Posso usar, posso usar, posso usar, posso usar? Então não é bem assim. É uma faca de dois gumes. A gente precisa escolher muito bem. Naqueles casos que a gente já tentou de tudo e não melhorou, né? É como assim, é tentativa e erro. A gente pode também arriscar no HCG e tentar. Mas tem casos assim que o homem tem uma quantidade boa, né? Tem tudo bom. Ah, tem que estar estimulando? Não, vamos para a fertilização in vitro. Foi até um caso que a gente conversou hoje, né? De um casal É, que nós temos em conjunto, que ele já vem há muito tempo de infertilidade, tem uma varicocele, já operou a varicocele, não melhorou. Isso foi uma questão que botaram até aqui agora no chat, operou a cirurgia de varicocele e não melhorou, o que é que fazer? Então, é o caso desse paciente. Operou a varicocele, não melhorou, tá? Continua com um grau ainda baixo de produção de espermatozoide, mas tem um DNA do espermatozoide bom, né? Tem uma quantidade de espermatozoide que ainda é razoável, tem uma esposa que no momento é jovem, então assim, é um casal que tem tudo para fazer uma fertilização e dar certo. E será que vale a pena a gente ficar gastando tempo e dinheiro, né, com tratamento hormonal, com outra cirurgia de varicocele? Talvez seja o momento de ir para uma fertilização in vitro, já que é um casal jovem. Então eu vejo muito isso. Às vezes o casal fica tentando chegar no máximo possível de número de espermatozoide, de fragmentação, e às vezes perde muito tempo, né? Perde dinheiro verdade. e perde energia. Né? E às vezes cansa, pessoal. Energia. A produção humana é um negócio que você realmente tem um limite de energia que você vai gastar, que senão você vai cansar. Entendeu? Então, assim, É. às vezes a gente não pode perder tempo. Eu converso muito com os casais, Felipe, que assim, é sempre bom a gente frisar sempre, né? As pessoas têm a ideia de que quem vai para a fertilização só engravidaria através da fertilização in vitro. E hoje, cada vez mais, né, esse leque ele se amplia, porque quando a gente fala de tratamentos individualizados, de melhor estratégia, a gente tem que pensar tantas coisas, né? Eu converso com o casal, primeira coisa, eu pergunto o desejo de família, né? Quantos filhos você deseja ter? A gente não tem que pensar só no agora, mas a gente tem que pensar no planejamento reprodutivo futuro, para a gente atingir o máximo o desejo do casal, né, do número de filhos que deseja ter. A gente precisa pensar na idade, a gente precisa pensar no tempo que esse casal já vem tentando estratégias, né? E essa história do cansaço também é muito importante. A gente tem que pensar na janela de oportunidade. Então, às vezes, o paciente que está numa idade que ainda que merece ser aproveitada, né? Com a chance de ter aí embriões congelados para um segundo, terceiro filho. E às vezes fica realmente assim, postergando, porque insiste às vezes num tratamento que você tem um percentual tão pequeno e ele é a longo prazo e que traz tantos transtornos, porque normalmente o casal que está tentando engravidar, ele tem aquele propósito, aquele objetivo, e a sensação que dá é que enquanto você não resolver aquilo ali, você não consegue resolver as outras coisas da sua vida, né? Então, realmente, a gente tem que pensar nisso também, né? Nesse tempo. Então, nem todo mundo que tem indicação de fertilização só engravidaria pela fertilização. A gente conversa assim, a melhor estratégia, os melhores resultados, né? O custo-benefício, tempo, né? De alcance dos resultados dos tratamentos. Então, por isso que tudo é muito individualizado. Como, por exemplo, o paciente que tem a zoospermia, que eu já falei aqui, que é a ausência de espermatozoide, e varicocele também. Então, sempre a varicocele a gente vai estar nessa discussão. Aí você vê, tá, eu tenho um caso grave, a zoospermia, né? E a gente pode tentar fazer tratamento hormonal, às vezes responde, às vezes não.
e o paciente tem uma varicocele. Aí a primeira pergunta é, a varicocele é a causa da zoospermia? É difícil a gente responder. Na maioria das vezes, não vai ser. Não. A gente sabe, né, que é uma causa que pode estar potencializando. Aí, e qual a chance de você tirar um paciente da zoospermia se você operar uma varicocele? A chance é em torno de 30%. Né? 70% dos pacientes vão continuar com a zoospermia, 30% vai aparecer espermatozoide no ejaculado. A grande maioria, o espermatozoide é tão pouco que ele vai precisar, mesmo assim, de uma fertilização in vitro, tá? Mas já não precisaria de uma extração do espermatozoide. E a varicocelectomia, quando a gente opera no paciente azoospermico, mesmo que ele não melhore da azoospermia, a gente sabe que melhora a chance de achar espermatozoide no testículo. E aí vem a pergunta, Felipe, então assim, se a varicocele tem a chance de, a cirurgia de varicocele tem a chance de aparecer espermatozoide, de eu evitar uma segunda cirurgia, e mesmo que eu precise de uma segunda cirurgia, melhora também o resultado dela, ou seja, é só benefício, então vamos operar. Não é assim. A gente tem que saber, tá, mas quais foram os tratamentos que você já fez antes? Existe alguma outra doença que possa explicar a azospermia que não é varicocele? E sua esposa, ela tem tempo para esperar? Porque quando a gente faz uma cirurgia de varicocele no paciente azospérmico, a gente precisa esperar pelo menos 6 meses a 9 meses. Será que a mulher tem tempo de esperar isso? Será que vocês estão com cabeça para esperar todo esse tempo? Então, às vezes não. Às vezes a gente o melhor tratamento, mas talvez não seja o melhor para esse casal. Então, é por isso que, assim, procurar médicos especializados e discutir aquele caso individual é muito importante, sabe? A gente vê também pacientes que passam muito tempo em fórum, na internet, hoje em grupo de WhatsApp, né, trocando É, bichinha e tudo. Pessoal, cada caso é um caso, a gente tem que ter muito cuidado, porque quando a gente se compara com um caso de uma pessoa que a gente nunca viu, a gente não sabe os pormenores, a gente vai achar que aquele ali é um caminho, e, na verdade não era o caminho é. ideal. Então, isso é E muito perde importante. muito tempo, né? Tem paciente que fica esperando ter todas as consultas aqui, pelos Exato. stories, pela live, acompanhando um profissional, acompanhando o outro, e aí vai perdendo tempo, gente, vai perdendo tempo. Eu tenho um paciente que toda vez que eu abro a caixinha, ela tá lá, mandando várias mensagens. Na verdade, não é paciente, não, é seguidora, né? Porque ela não é minha paciente. Mas ela tá lá, É, mandando pergunta, pergunta, pergunta. E eu fico assim, com o coração na mão, disse, meu Deus, né? Ela tem que agir, tem que ir em busca do profissional, enfim. É isso. E falando um pouquinho mais, aproveitando esse gancho, Felipe, vamos falar de fragmentação do DNA, tá cheio de perguntas aqui de fragmentação. né? Então, fragmentação é um negócio bem interessante. Assim, para quem não sabe o que é fragmentação do DNA é dano ao DNA, o DNA quebrado, né? Fragmentado do espermatozoide. Isso Espermatozoide. é muito ruim, porque mesmo que você pegue, faça uma fertilização in vitro, pegue o espermatozoide, bota dentro do óvulo, você vai botar um espermatozoide que tem um DNA muito danificado. E esse espermatozoide, às vezes, até é móvel, ele até consegue fertilizar o óvulo, formar o embrião, mas às vezes, muitas vezes o embrião não progride, seja na gravidez natural, seja na fertilização in vitro. Então, embora esse exame seja um exame antigo, ele vem sendo usado mesmo na prática, mais recente, assim, há uns 7 anos, 8 anos. De qualquer forma, isso é recente. E o que é que pode causar fragmentação? O que é que pode causar o dano ao DNA espermatozoide? Vixe, Maria, praticamente tudo, né? Estresse, tabagismo, sedentarismo, estilo de vida, falta de exercício físico, excesso de exercício físico também causa, né? Uma dieta que não é bem balanceada. Varicocele é uma das principais causas de aumento da fragmentação do DNA espermático, tá? Isso. E a cirurgia da varicocele ajuda muito nesses casos. Então, o trabalho mais recente sobre isso, na verdade, o maior trabalho sobre esse tema que já foi publicado, é um trabalho que eu tive a oportunidade de escrever com mais 2 médicos aqui do Brasil. E a gente mostrou assim, que a cirurgia de varicocele ajuda muito, aumenta em 10 pontos percentuais. Então, assim, é uma melhora muito grande e às vezes realmente vai fazer a diferença de casal na fertilização in vitro. Especialmente se é um casal que já vem tentando há muito tempo, que já teve falhas, né? Então aí realmente é um peso mais forte. Eu Mas, me lembro, Felipe, rapidinho, só me sim, pode ser. interrompendo. Eu me lembro que alguns anos atrás, quando a gente não tinha fragmentação, né? E a gente discutia muito essa questão do paciente que tem indicação de fertilização, que tem varicoceles. Será que Isso. vale a pena operar? Se não vale? A gente passou já por uma época em que a gente, infelizmente, ficou um tempo, uma lacuna aí de anos, né? De um olhar assim mais
mais submisso mesmo, né? Assim, um olhar mais irresponsável, vamos dizer assim, para a saúde masculina, né? A gente não olhava muito, porque a gente pensava que era muito mais a mulher, a mulher, a mulher. E aí, né, graças aí aos avanços, aos estudos, né, as técnicas, as experiências clínicas, né, Isso. foram surgindo e hoje a gente tem muitas estratégias voltadas para a infertilidade masculina. Gente, é impressionante, né, como a gente tem tantas estratégias e oportunidades aí para tratar as condições, né, da infertilidade masculina. E aí eu me lembro dessa época quando a gente passou por uma época que a gente não indicava a cirurgia, ia para a fertilização, né, e aí a gente se deparava com resultados que não eram favoráveis. Depois passou por uma época que a gente, não, vamos começar a operar, porque os resultados estão indo, né, estão sendo legais e tudo mais, a resposta está sendo melhor, então operar varicoceles antes da fertilização, né? E aí foi toda uma mudança e tal. E hoje a gente sabe aí que a fragmentação faz Isso. muita diferença aí Pois nesse é. resultado. É um dos principais, né? Então, assim, se o casal ele tem uma varicocele, tem uma alteração no espermograma leve, fragmentação normal, mulher jovem, está disposto a tentar a fertilização, não tem que estar atrasando. Né? Então, assim, está tudo bem, faz. Se por um acaso falhar a fertilização, faz antes. Ah, Felipe, mas por que não operar todo mundo? Porque isso aumenta o custo, né? É uma cirurgia, às vezes não Claro. tem benefício para todo mundo. A gente sabe que 80% dos homens com varicocele são férteis. Ou seja, pessoal, varicocele é a principal causa de infertilidade, mas não é porque você tem varicocele que você vai ser infértil, e não é porque você tem varicocele e é infértil que a causa é a varicocele. Porque se fosse assim, todo mundo que a gente Exato. operava ia engravidar e ia melhorar. Essa, inclusive, foi a minha tese, mestrado e doutorado. Então, hoje a gente sabe que quem tem varicocele tem um dano na produção do espermatozoide, só que o testículo tem uma grande capacidade de compensar esse dano. Então, a grande maioria dos homens, o testículo compensa a produção, aumenta, e aí você tem a fertilidade normal, não é impactada. Em 20% você vai ter dano. E especificamente sobre a fragmentação, a gente passou uma época onde a gente utilizava muita cirurgia, né, Eugênia, para extrair espermatozoide de homem que tem a fragmentação alta, que a gente não conseguia baixar. A gente vem diminuindo muito o número dessas cirurgias, graças a Deus, por duas razões. Primeiro, a gente consegue hoje melhorar a fragmentação muito através de outras técnicas, né? O uso de vitaminas, já choveu pergunta aqui sobre vitamina. Então, vitaminas antioxidantes melhoram a fragmentação, mas aí tem um detalhe: é para todo mundo? Não. Principalmente naqueles casos de homens que não têm uma dieta boa, né? Ou de obesidade, ou de tabagismo, aí ajuda. Por outro lado, excesso de vitamina, hoje a gente já sabe que pode piorar a fragmentação. Então, aqueles casais que vão na farmácia, saem botando tudo que é suplemento alimentar, de vitamina dentro da cestinha e sai tomando porque acha que vitamina não vai fazer mal. Não, hoje a gente sabe que faz mal. Eu tenho alguns pacientes que a gente começa a vitamina, ele Sim, piora a fragmentação. Meu Deus, e agora? Comecei a vitamina, ele piorou a fragmentação, como é que pode? A gente já tem alguns, assim, não é raro, a gente achava que era raro, mas não é. Hoje eu acho que em torno de 10% dos pacientes, quando eu inicio, ou não melhoram ou pioram, tá? Então a gente tem que realmente ter uma avaliação médica, tá? Não é toda vitamina que vai ajudar, nem toda vitamina para o homem. E agora a gente e começa a as ver no mercado, muito dosagens tempo a gente também, né? Exato. As dosagens. Muito tempo a gente manipulou as vitaminas, a gente fazia manipulado. Hoje a gente tem algumas medicações já da indústria farmacêutica, propriamente dita, que são para o homem, né? E aí o pessoal pergunta muito, qual é e tudo. Veja, não é a mesma para todo mundo, tá? Aí tem que ter uma consulta, uma avaliação. E aí pergunta também demais, marca peruana, né? Tribos terrestres, Isso. os famosos fitoterápicos. Eu digo, ó, não gosto muito, pouco a nível de evidência. Se a gente tem outras medicações melhores que atuam, talvez seja melhor investir no que a gente tem. Aí eu vou perguntar a mesma coisa para vocês, sabe? Como é que é a questão da vitamina na qualidade, o número de ovos e fitoterápicos, se usa também, qual o nível de evidência, o que é que a gente tem aí? Pois é, existem algumas publicações mais recentes agora falando. Vou falar qualidade para o pessoal entender melhor, né? Mas a gente ainda não tem respaldo científico robusto para dizer que a gente pode melhorar a reserva ovariana. Mas existem alguns trabalhos surgindo,
trabalhos isolados, né? Mostrando aí o uso de alguns antioxidantes, como a melatonina, como a coenzima Q10, como o mioinositol, né? Os inositol, na verdade, de um modo geral, quinol, enfim, melhorando aí até níveis de antimalariano. A gente ainda não tem esse respaldo aí, obviamente, né, de meta-análise e tudo mais, mas estudos isolados mostrando melhora, inclusive, de antimalariano. E tem um estudo bem recente, bem interessante, Felipe, que fala sobre até a questão da maturação de óvulos in vitro Vitro, com o legal. uso de melatonina e formação celular, realmente. Então, formação de óvulos in vitro, a partir de tecidos, né, embrionários aí, e aí utilizando melatonina. Obviamente é tudo muito inicial ainda, mas existem estudos já trazendo essas publicações. Então, são antioxidantes, né? Obviamente, a gente, na maioria das vezes, a gente não vai ter efeitos adversos até hoje, né? As publicações mostram. E na prática clínica, a gente vê também, não vê efeitos adversos assim grandes em relação é, ao minoxidil, né, a Hum, melatonina, são substâncias que nós temos no nosso corpo, mas é como você falou, a gente não pode fazer posologia igual para todo mundo, nem a tão longo prazo assim. Mas hoje em dia a gente tem lançado mão dessas estratégias também para melhorar. A gente sabe que a gente lida com muitas doenças ginecológicas, hormonais, endócrinas, que levam à infertilidade. Então, nós temos aí a endometriose, nós temos a síndrome dos ovários policísticos, né? Tem as doenças autoimunes, as tireoidopatias. Então, são patologias que levam ao estresse oxidativo e piora de qualidade de óvulos, piora aí, né, desse ambiente folicular. Então, o que a gente pode melhorar aí as organelas, energia mitocondrial, a gente tem aí melhora de resultados. exato. Então, assim, hoje a gente estuda muito o estresse oxidativo, né? Quando a gente fala da fertilidade masculina, a gente vê assim, que muita coisa passa pelo estresse oxidativo. O que é o estresse oxidativo, para quem está assistindo? É quando você tem um excesso de radicais livres, né? Radicais livres são substâncias que elas reagem muito fácil, né? Então, se você bota um radical livre em contato com matéria orgânica, com tecido, ele vai lá e destrói essa matéria orgânica, né? E um homem, por exemplo, um homem com varicocele, um homem sedentário, um homem obeso, um homem que fuma, tabagismo é danado para aumentar o estresse oxidativo. Isso tudo gera muito radical livre, e esses radicais livres eles vão no espermatozoide em principalmente três pontos. Na membrana celular do espermatozoide, isso é muito ruim, porque é a membrana que faz a fusão, né, do espermatozoide com o óvulo, e pode dificultar a fusão. Ele vai nas mitocôndrias, e pode danificar. Então, a mitocôndria é a organela do espermatozoide que dá energia para o espermatozoide bater a cauda. E se a mitocôndria é danificada, o espermatozoide diminui a motilidade, também fica difícil ele penetrar no óvulo. E vai no DNA do espermatozoide causando a fragmentação. Então, assim, são vários danos que o estresse oxidativo pode causar. A fragmentação é um deles. E a gente vem estudando muito, existem hoje máquinas de você dosar esse estresse oxidativo, mas ainda estão bem no início. Só que o que acontece? Bem, se eu tenho um espermatozoide que ele nada, então, teoricamente, ele já tem um estresse oxidativo menor, né? E aí hoje a gente tem um método de seleção de espermatozoide muito interessante, que a gente já conversou aqui algumas vezes, que a gente conversa muito, que é uma placa chamada placa de Zymote, que é uma placa que utiliza microcanais, tá? Criados por impressoras 3D com líquido, tá? Então essa placa ele faz o DNA não, o espermatozoide navegar por esses canais. E esses canais simulam os canais que o espermatozoide encontraria no útero, na trompa. E aí o espermatozoide é obrigado a navegar esses canais. E a gente sabe que o espermatozoide, para poder navegar bem esses canais, ele tem que ter um tipo bem específico de motilidade, que para ocorrer o espermatozoide tem que estar muito saudável, tem que ter muita energia, tem que ter um aparato celular muito bom. E aí, quando esse espermatozoide consegue vencer todos esses canais, ele chega num reservatório,
E hoje a gente sabe que existem vários trabalhos mostrando que quando a gente usa a Zymote, a gente consegue selecionar espermatozoide com DNA bem melhor. Então, ó, excelente. Essa realmente é uma tecnologia que eu acho que veio para ficar. Deve É, ser, deve ser e a gente, aqueles pacientes que a gente às vezes passava um pouco mais de tempo, a longo prazo, tentando baixar, né, tentando normalizar, às vezes até a taxa de fragmentação, né, pacientes que têm uma fragmentação alta, né, acima de 30, enfim, e a gente tem uma resistência, né, vai depender de tantas coisas, isso, como você já citou aqui, e a placa de Zymote realmente veio para otimizar, com melhorar aí os certeza. resultados e encurtar também, né, esse processo. Tá aí, importantíssimo. A mesma coisa acontece com o óvulo, né? Toda essa questão desse estresse oxidativo acontece com o óvulo. Então, por isso que a gente também vem estudando muito toda essa questão dos antioxidantes, né? As suplementações também, outras suplementações que fazem parte da formação do DNA, tanto do espermatozoide como do óvulo. Então, a gente tem que falar muito sobre isso, né? E os homens precisam estar atentos, porque eles têm uma parte aí gigantesca que depende deles também. Então, né, às vezes deficiência de vitamina B12, a gente se depara às vezes com homens que têm realmente alterações, patologias intestinais que não conseguem absorver, Olha que eu e às vejo. vezes precisa usar outras estratégias, né? Então, uma suplementação sublingual, uma suplementação injetável, intramuscular. Então, existem aí já linhas também injetáveis que a gente já consegue também trazer para alguns pacientes, tá? Então, a metocobalamina, enfim. E aí vem as necessidades individuais de cada um. Isso é muito importante. A gente sabe que muitas coisas aí estão surgindo em relação aos injetáveis, a gente também tem que ter muito cuidado, muita cautela, né? Porque, gente, é medicação, né? Suplementação, tem os seus efeitos, vitamina D principalmente, a gente tem que ter muito cuidado, né? Ela é uma vitamina que ela se deposita no nosso corpo, tem uma excreção, uma excreção muito lenta, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, muita cautela. Procure um especialista em que vocês confiem, que consigam conversar com vocês, explicar tudo, né, que existe e mexam aí a sua autocrítica, né? Peraí, mas isso é o quê? Né? Então, se perguntem, se permitam, porque é importante a gente ter esses questionamentos, né? Eu adoro paciente que pergunta. Sim, Então, é muito importante essa corresponsabilidade, né? exato. Eu tenho medo do paciente que ele disse que não estudou nada, não leu E nada que e que não aceita sabe. tudo. Esse é o É, paciente que eu tenho medo. Assim, eu acho que hoje os pacientes estudam muito e devem estudar, certo? Devem chegar com dúvidas, tá? O paciente que não tem dúvida nenhuma, tem alguma coisa errada, né? Ou ele não está é, ciente do que ele tem, entendeu? A questão que você falou, assim, trabalhar a expectativa é muito importante, né? Então, faz parte da nossa consulta a gente mostrar os números, né? Ó, chance de sucesso de isso. tal tratamento, chance de complicação de tal tratamento. Porque o que acontece é o seguinte, hoje, na reprodução assistida, muitas vezes a gente vai ter várias opções de tratamento. Várias, várias. Não vai ter uma, Exato. você tem que fazer isso. E aí, assim, a gente vai construindo junto com o paciente com a jornada melhor. Como especialista, nós não sempre vamos dar a opção que a gente acharia que fosse a melhor, mas em reprodução humana, assim, tem muita coisa assim que é cabeça, né? A da cabeça é muito importante. Tem a questão É, de custo-efetividade, né? Custo é também um negócio muito importante. Então a isso. gente tem que discutir tudo isso. Tudo isso. É verdade. Oi, Eu acho que tem Eugênia. alguém aqui falando aqui, dizendo que tem a fragmentação, que melhorou a fragmentação e agora está com o bebezinho. Alguém está aqui falando, ó. Ah, Geraldo, com certeza, 8 Geraldo. meses após a cirurgia de varicoceles, melhora da fragmentação, veio o nosso Gael. Que Geraldo, maravilha! Parabéns. um paciente muito querido. Ele é um exemplo bem interessante, assim. A gente fica querendo muito o número de espermograma, né? A gente fica muito focado naqueles númerozinhos. E Verdade. às vezes não é aquilo que faz diferença. Então ele realmente ele melhorou a fragmentação, o espermograma não melhorou tanto, todo mundo preocupado, vai engravidar e acabou com 8 meses e engravidou. Então assim, espermograma é uma coisa que é difícil a gente prever, só baseado no espermograma.
da gravidez. Então, fragmentação realmente é um parâmetro que é muito importante. Mas E deixa a eu gente tem perguntar essa uma outra base, né? coisa, Espermograma e fragmentação, só que é abrindo esse muito parênteses aí, isso. né? Esses são exames que hoje em dia, gente, numa pesquisa de uma propedêutica de infertilidade, não tem como você Não dispensar. fazer. Então, às vezes, infelizmente, eu recebo ainda paciente que vem com toda a investigação, né? Passou por vários profissionais, a mulher está cheia de exame, o marido não tem um, É, né? No espermograma, a fragmentação hoje faz parte, então é espermograma com com fragmentação, DNA fragmentação. espermático. Então, É, e ter um laboratório que você saiba como é feita a técnica é importantíssimo, né? Entender a técnica, entender como, se ele está dentro das aplicabilidades das diretrizes, né, atuais. Isso é muito importante, porque é a nossa base, é o que a gente vai ter como base. Mas fale aí, Felipe. eu ia perguntar a você sobre endometriose, né? Porque a gente vê muita endometriose, é uma patologia que tem difícil, né? A gente não entende muito bem. É uma patologia diferente e tem implicações múltiplas, né? Quantidade de óvulo, qualidade de óvulo, opção de trompa. O próprio tratamento da endometriose tem implicação, né? Se você faz hormônio, você bloqueia. Se você opera, você pode acabar diminuindo a reserva ovariana. E aí, Eugênio, o que é que a gente tem da endometriose? A gente tem alguma novidade? O que é que vem? A Pois é. suplementação, né? A gente conversa muito disso. Endometriose, é uma patologia que eu tenho estudado muito, viu? Endometriose, tenho me aprofundado mais, exatamente pelas novas estratégias que nós temos hoje, né? A gente tinha tratamentos muito amarrados, né, em relação à endometriose. E endometriose e infertilidade é uma associação gigantesca, né? 50% das pacientes que têm endometriose vai ter infertilidade. E cada vez mais vem aumentando, a gente sabe, hoje já se sabe que realmente a base da doença endometriose ela é imunológica. Toda mulher é para ter endometriose, porque a gente tem, né, aquelas teorias aí do refluxo menstrual, a gente tem um refluxo aí desse endométrio, dessa descamação do endométrio para as trompas e cai no peritônio. Então a gente sabe que existe uma base imunológica que é muito importante e que faz muita diferença quando a gente tem uma paciente que tem endometriose e outra não tem. Né? Por que que uma paciente tem e a outra não tem? Que tendência é essa? Né? A imunidade está cada vez mais envolvida nesse processo. Mulheres também que possuem endometriose e têm tantos graus diferentes de endometriose. Mulheres que descobrem, né, que, enfim, toda mulher quando menstrua, que entra na puberdade, que menstrua, né, começa a ter aí as modificações e aí é o início de tudo, mas tem paciente que vem descobrir, hoje em dia a gente fala até de endometriose secundária, porque pacientes que não tinham sintomas, que não tinham lesões, que até realizaram investigações mais aprofundadas anteriormente, não parece? Obviamente a gente sabe que o padrão ouro para você identificar realmente a endometriose nos pacientes é a videolaparoscopia, a cirurgia com o anátomo patológico dos focos, dizendo ali que é endometriose. Mas nem todo mundo vai ter, obviamente. A maioria não vai ter indicação de cirurgia, inclusive. Mas muitas pacientes têm realmente esse start aí da doença muito tempo depois. Muitas, inclusive, descobrem a endometriose da investigação de infertilidade, porque são totalmente assintomáticas, né? E aí, dentro dos tratamentos de endometriose, como existe essa base imunológica muito importante, hoje em dia a gente vê muita associação. O paciente tem endometriose, você pode perguntar na sua anamnese. Ela tem cândida de repetição, ela vai ter alguma infecção de repetição, ela pode ter alguma associação com outra doença inflamatória, intestinal, por exemplo. A gente tem aí doença celíaca, né? A gente tem doença autoimune, SOP, inclusive, existe aí muita associação, né, da SOP com a endometriose. E aí são doenças inflamatórias de um modo geral, e a gente tem que combater essa inflamação, e a gente tem que melhorar essa imunidade. Então, cada vez mais os tratamentos multidisciplinares aí envolvidos. Então, é preciso ter um acompanhamento nutricional específico, com um profissional capacitado, que entende, né, da patologia, voltada para a fertilidade, que seu objetivo é engravidar. Né? A endometriose vai ter muito isso. Tem paciente, eu acho que a paciente da endometriose ela ainda fica muito perdida, porque tem muitos profissionais que podem cuidar dessa endometriose e aí acaba
né? Às vezes perdendo um tempo e tudo mais, não sabe quem procurar primeiro, se procura um gineco, se procura um especialista em produção, se procura um nutricionista, um nutrólogo, um endócrino, né? E aí, urologista, né? E depender de todo mundo. Então, assim, a primeira coisa é a gente pensar em endometriose, quer engravidar, endometriose não está querendo engravidar. E aí é uma outra via de tratamento, mas sempre e cada vez mais os estudos, eles veem aí as publicações mostrando sobre as terapias antioxidantes, sobre as suplementações, combater esse estresse oxidativo também, essa inflamação crônica no organismo, né? Essa inflamação pélvica aí no organismo, trazendo essas repercussões para a fertilidade. Então, o que a gente falou aqui, né? Também da coenzima Q10, do inositol, da melatonina, melhorando aí. Produtos fitoterápicos, a gente sabe que existem trabalhos isolados, a gente não tem, é muito difícil, né? É muito difícil a gente ter estudo multicêntrico falando, né, de tratamentos fitoterápicos e produtos naturais, né? Mas a gente sabe aí também que tem algumas bases como a cúrcuma, né? Existem aí várias formas de a gente fazer esse consumo da cúrcuma. Também tem que ter cuidado com os excessos, mas é um anti-inflamatório natural, né? Então, assim, tratar de um modo geral, melhorar a imunidade, melhorar os fatores oxidativos, inflamatórios, né? Existe muita associação também com os alimentos. Então, hoje em dia, a gente, né, enfim, nosso alimento mudou muito. Nosso alimento aí, os alimentos ultraprocessados, industrializados, embutidos, enlatados, né? Muitos disruptores endócrinos, para quem não sabe o que é disruptor endócrino, né? Desde alimento até produto, né? O desodorante, por exemplo, é um disruptor endócrino, tem alumínio, aí vem aí as impregnações, né? De alumínio e tudo mais, que fazem com que atrapalhem aí a organização dos nossos hormônios, vamos dizer assim, o aproveitamento desses hormônios, a metabolização deles, e aí influencia na fertilidade, sim, tanto do homem como da mulher. Melhora de obesidade, atividade física, gente, fundamental, atividade física regular. Tem mulheres que têm endometriose, que têm sintomas menstruais, que só com atividade regular melhora sintoma, não tem nada. Começamos, doutora, eu tenho paciente já, doutora, eu não estou tendo mais uma cólica. Então, assim, isso é fantástico de ver, né? Então, realmente, esse cuidado aí multidisciplinar e, obviamente, voltado para o seu objetivo. A gente tem aí alguns impasses, né? Muitas pessoas perguntam, paciente tem endometriose, tem que operar para fazer a fertilização? Né? Tem, não tem? Isso é muito, gente. Olha, as indicações de cirurgia de endometriose para pacientes que vão ser submetidos à fertilização in vitro, elas são mínimas. As indicações, elas são muito pontuais, na verdade, né? Então, a gente tem aí algumas pacientes que, se forem pacientes que estiverem com endometriose com risco, né, de vida, de saúde, por exemplo, o risco de uma obstrução intestinal, enfim, né, por um foco de endometriose aí bem invasivo, tem que operar essa paciente e tal. Mas, hoje em dia, os trabalhos, eles não mostram melhora da fertilidade fazendo a cirurgia de videolaparoscopia para paciente tratar a endometriose antes da fertilização in vitro. Não tem melhoras de resultados de fertilização, de forma alguma, tá? Agora, tem algumas pacientes, algumas exceções, que na fase da transferência embrionária, a gente trabalhar com o embrião congelado, principalmente para esse tipo de paciente, é fundamental, evitar as transferências a fresco nesse tipo de paciente, é, e aí pode ser que nessas pacientes que tem endometriose, que já venha de falhas, na verdade, nunca vai ser a primeira opção fazer uma videolaparoscopia antes de uma transferência embrionária, mas aquela paciente que vem de falhas de implantação, você está ali trabalhando com embrião de boa qualidade, você tem o estudo genético, né, pré-implantacional, PGTA, o embrião euploide, cromossomicamente normal, você não tem fatores endometriais que você venha afaste os fatores endometriais, né? E aí você tenha o pensamento da endometriose influenciando muito aí, você pode lançar mão ou da videolaparoscopia ou do bloqueio. Cada vez mais a gente vem fazendo um bloqueio com o análogo do GNRH.
para pacientes com endometriose, a depender do grau da endometriose, das implicações, e para pacientes com adenomiose, também melhora o resultado de transferência embrionária. Excelente. Eugênia, por incrível que pareça, já são 9 horas, a gente tem mais 3 minutinhos agora. Nossa, meu Deus, tem tanta coisa para a Muito gente falar. rápido, muito rápido. Uma coisa assim que eu lembro que a gente conversava muito, a gente conversa ainda, é a questão da microbiota, né? Microbiota uterina. Então a gente tem hoje, inclusive, já testes, né, para a gente avaliar como é que estão as Exato. bactérias do útero, para ver se é o momento ideal para transferir, se precisa ter algum, algum tratamento, né? Tratar os É, lactobacilos, esse tipo de coisa. E o que acontece? Nesse momento, quando terminar aqui, eu estou escrevendo um artigo sobre microbiota do sêmen. Porque durante muito tempo a gente achava que maravilha. o sêmen era estéril, né, que não podia ter bactéria lá, e os estudos mais novos vêm mostrando que não, que existe, na verdade, existe, no sêmen existe mais bactéria do que espermatozoide, a quantidade é maior, mas que tem que ter uma quantidade de bactérias, nem uma quantidade assim, o tipo de bactéria que tem que estar no sêmen é um tipo bem específico para poder o espermatozoide ir bem. Então, assim, hoje estou começando a perceber que muitas coisas têm, têm participação desta questão das bactérias que estão no sêmen. Eu acho que isso é uma coisa também que a gente vai melhorar, entendeu? A gente vai ter alguma ferramenta de diagnóstico, de tratamento, igual a questão do útero, né? Com teste Sim, M, vai ser bem interessante. Bem interessante. é, essa questão da microbiota uterina, ela é um mundo, né? É um mundo, porque a gente tem os testes genéticos, como você bem comentou aqui. Inclusive, os testes já estão sendo ampliados, né? Tem novas publicações aí desses testes com mais bactérias, enfim, um espectro maior aí de análise de bactérias que podem levar a endometrite e diminuir as chances de implantação. Então, no início, quando eles foram lançados, a gente tinha uma implicação, de uma indicação apenas para pacientes que tinham falha de implantação. Importante salientar, gente, que o teste EMA e ALICE, né, os testes genéticos endometriais, são apenas para pacientes que vão ser submetidos à fertilização in vitro. Pacientes que têm taxa de aborto de repetição, mas que vai ainda com a proposta de um tratamento para uma gravidez natural, não tem muita aplicabilidade nisso, mas existem outras estratégias que a gente pode fazer, né? E além disso, a gente entender que realmente assim, o microbioma ele tem sido cada vez mais estudado. Então, o microbioma intestinal também, como isso faz diferença, né? A microbiota do intestino, para tudo isso que a gente falou aqui, para a absorção de vitaminas, para ter uma resposta aí melhor nos tratamentos, inclusive. E eu tenho um caso muito interessante também, Felipe, que eu vou publicar um relato de caso de um paciente que a gente tem uma paciente que ela vinha com, ela só tinha um embrião, né? Ela teve histórico de aborto natural anteriormente e ela ficou com um embrião euploide e ela tinha um histórico crônico de doenças infecciosas de repetição. Então, ela tinha cândida de repetição, gardnerella de repetição, ela tinha infecção urinária de repetição, ela tinha alergias. Ela era aquela paciente que ela dizia assim, doutora, eu não podia viajar, eu estava doente. Eu faço qualquer coisa, eu venho doente, eu fico doente. E aí, a gente fez o teste, né? Foi um teste, um resultado assim que, inclusive, o pessoal da Genomics, né, quem patenteou o teste, não entendeu esse resultado, um resultado que eu nunca vi na vida. A paciente tinha zero de lactobacilos e ela não respondeu a progesterona no teste ERA de receptividade, né? Então eu dosei, estava lá, né? A gente para começar a progesterona, ela tem que estar, né, ali abaixo de 1. E aí comecei a progesterona e fiz a coleta do endométrio, um endométrio pouco responsivo, um endométrio, né, heterogêneo ainda e mais fino. E, ela, e assim, no dia que a gente, no ciclo que a gente fez a coleta do teste, na verdade era um ciclo que foi assim, o melhor que ela teve, porque eu já tinha cancelado vários ciclos para fazer o teste ainda. Então, tinha alguma coisa ali naquele endométrio, né? E quando veio o resultado, a gente não conseguiu
organizar ali, quantificar a janela de implantação dela, porque é como se ela não tivesse sido nem exposta à progesterona. Muito interessante isso. E 0% de lactobacilos, ela tinha 5 tipos de patógenos que levavam à endometrite. Aí isso é desbiose, com certeza. É, desbiose total. Então, assim, não só a reposição, né, obviamente, via vaginal, da proposta do tratamento do EMA, do resultado do EMA e do ALICE, né, com o tratamento também das bactérias, dos antibióticos, do antibiograma e tudo, mas como foi importante ela melhorar a imunidade dela. Então, ela melhorou o organismo dela, ela passou 3 meses fazendo todo o acompanhamento com a nutróloga, né? E melhorou esse ambiente dela. Tanto que no ciclo e repetiu o teste, a resposta hormonal dela para o endométrio foi outra, um endométrio maravilhoso, né? Clinicamente a gente já vê. E aí ela foi para 98% de Muito bacana. lactobacilos e 0 de bactérias patogênicas. Então, um caso assim, muito interessante, ela engravidou, né? Fizemos a Ótimo. transferência, ela engravidou, então foi maravilhoso. E melhorou tudo, né? Não só a questão da Melhorou fertilidade, tudo. mas a vida dela. A vida Eugênia, dela é a melhor resposta. mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade, tá? Tem muita pergunta aqui. Quem quiser pode me mandar no privado, a gente sempre responde tudo, tá? Não substituam consultas por pergunta. A gente sabe que a consulta é o mais indicado, é onde a gente realmente consegue resolver o problema do casal. Eugênia, mais uma vez, Ai, muito obrigado. obrigada a Viu? você, Felipe. É sempre bom compartilhar aqui, dividir com você. É sempre muito rico. A gente traz muitas informações. Obrigada a todo mundo que esteve aí presente também. E eu estou disponível também lá no direct para quem quiser mandar pergunta. Tá bom? E obrigado a todo mundo que E participou. e essa semana tem filho nascendo, é? Tem Ah, sábado. Se não tem até sábado, sábado tá chegando o segundo. maravilha! Parabéns já, viu? Muito obrigado. Antecipado. Muito Muita obrigado. luz, um parto maravilhoso, muita Obrigado. saúde, viu? Para seu Eduardo, filho, para sua Eduardo esposa, da para vida. todos. Eita, Obrigado. maravilha! Um Beijão, beijo, viu? gente. Tchau, Obrigada, turma. Felipe, mais uma vez. Tchau. Tchau, tchau.